Alô, me escutam bem agora? Sim, Ah, que bom, sensacional, muito bom. Meus caros, vamos lá. Boa noite. Vocês ainda podem mandar mensagem, tá? Para aqueles nossos pessoas que vão ser entrevistadas, não é? E se não for na próxima semana, na próxima semana não vai ser, na próxima semana ou pode ser, não. Na próxima semana a gente ainda tem aula, né? Deixa eu ver aqui. Não, já começa o nosso TA2, justamente na quinta-feira. Então, o nosso TA2, inclusive, é dia primeiro, né? Já está pronto, tá? A matéria vai ter a aula de ontem, tá? E então a matéria de hoje não cai na nossa prova de TA2, beleza? E espero que vocês façam com muito cuidado, com atenção, sem pressa, tá? Para todo mundo ir bem, beleza? Lembrando que hoje, ao final da aula, nós temos exatamente chamada, né? Então fiquem até o final, por favor. Meus caros, vamos lá, então, chegar na nossa aula. E hoje a matéria é importantíssima, de verdade, tá? É a matéria com relação à fixação das penas, tá? A questão de fixação das penas, ela é uma questão muito que as pessoas entendem muito difícil, que é muito difícil, tá? Boa noite, Silvana. Tudo bom? Então, prestem bastante atenção, tá? As maiores alegrias que eu tenho, tá, quando dou essa matéria, é quando estagiário lá da segunda vara criminal, que é a vara capitaneada pelo Dr. Paulo, um juiz exemplar, um ser humano espetacular, um exemplo de como eu acho que tem que ser um juiz, tá? Ele deveria ser a regra, tá, de juízes, que é uma pessoa que não se acha dona da verdade, é uma pessoa que está sempre estudando, é uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que coloca o processo em primeiro plano, ou seja, o respeito aos ritos, aos prazos, entende que existem processos normais e processos mais difíceis, e na esses ele chega e dá mais prazo para as partes, e é um juiz que também consegue, vamos dizer assim, é uma coisa que cada vez está mais rara, que é olhar para o réu e falar que está um inocente, não é? O Ministério Público me mostre e prove que ele é culpado, porque para mim ele é inocente, não é? E isso daí é cada vez mais raro em nossos dias, em nosso dia a dia, por sinal. Vamos lá, gente. Sem mais delongas, vamos então hoje chegar e ver como se fixa o quantum da pena privativa de liberdade, né? Nós sabemos, já vimos já o como se calcula a pena de multa, não é? E vamos ver agora como é que se calcula a pena privativa de liberdade, tá? O cálculo da pena, tá, está estabelecido no artigo 68 do nosso Código Penal, tá? E vamos achar o nosso querido Código Penal aqui. Tá aqui, artigo 68. Muito bem. 68. Cálculo de pena. Estão vendo aí? Muito bem. Olha só. A pena base. Como é que calcula a pena privativa de liberdade? O Código está explicando aqui no artigo 68. A pena base
será fixada atendendo ao critério do artigo 59 desse Código, como eu disse logo no começo do semestre. Ia ser um artigo que a gente ia ver muito. Nós começamos a ver quando a gente estudou os fins da pena, né? Teorias finalistas, para que serve a pena e tudo mais. Não é? Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição de pena e de aumento de pena. Ok? Muito bem. Então, vocês já viram isso aí. Agora vamos começar a nossa explicação. E, para isso, eu vou precisar do nosso quadro branco. Vamos usar o nosso quadro branco, sim, verdade, gente? Significa que para se realizar o cálculo da pena, você precisa enfrentar igual a 3 fases. Legal? E, meus caros, que fases são essas? Tá? São 3 fases distintas para se calcular a pena. Tá? Então, a primeira fase, tá? A primeira fase, eu não sei como é que faz o Azinho. O O eu sei. Primeira fase, tá? Finge que é um A. Se calcula a pena base, tá? E como foi visto pela gente, tá? A pena base, ela se calcula tendo em vista os critérios do artigo 59 do Código Penal. Vamos ver o artigo 59 do Código Penal agora. Tá? Está aqui, ó. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, personalidade do agente, aos motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, aqui, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Ok? Muito bem. Então, meus caros, nós temos, tá? Aí a nossa primeira fase, que é chamada pena base, tá? A segunda fase, tá? E aí vou escrever para vocês, é chamada de pena provisória, tá? Finge que é um A. Segunda fase é chamada de pena provisória, tá? E, meus caros, essa pena provisória, vocês têm que ver os artigos 61/62 e 65/66 do Código Penal para chegar e se saber o que é. Quais são essas... O que é que temos no artigo 61, 62, 65, 66? São as chamadas circunstâncias legais, que nada mais, nada menos são do que as agravantes e as atenuantes genéricas. Tá? Vamos mostrar para vocês, né, o artigo 61 e 62. Olha só, 61, circunstâncias agravantes. Tá? São circunstâncias que sempre agravam a pena e não, quando não constitui ou qualificam crime. Tá? E temos também as agravantes em caso de concurso de pessoas, será agravada também em relação a gente quando, tá? A gente vai ver direitinho. Temos também as circunstâncias atenuantes, que são circunstâncias que sempre atenuam a pena, tá?
A gente vai falar mais sobre isso. E temos o artigo 66, que também traz eventuais outras causas, tá? Eventuais outras causas para atenuar a pena. Legal? Pois bem, meus caros, por fim, tá? Temos a terceira fase, tá? A terceira fase é a chamada pena definitiva, tá? E aí, meus caros, na pena definitiva, aqui estarão as causas de diminuição e de aumento de pena, chamadas também de majorantes e minorantes. Ok? Então, meus caros, a primeira coisa que vocês obrigatoriamente têm que saber para entender como se calcula a pena é saber que o cálculo da pena, né, ele tem 3 fases. Primeira fase, chamada de pena base. A segunda fase é chamada de pena provisória, que está lá nos artigos 61, 62, 65, 66, que são, eu esqueci de colocar aqui, né, as agravantes e atenuantes genéricas, tá? Agravantes e atenuantes genéricos. E na terceira fase, a pena definitiva, nós temos as causas de aumento e diminuição de pena, também chamadas de majorantes e minorantes, tá? Muito bem. No chat, é a Silva. Falou boa noite. Beleza. Muito bem. Muito amor mesmo, né? Vamos lá, gente. Vocês podem chegar e falar o seguinte, Filó, vem cá, por que que você não colocou os artigos nessas causas de aumento e diminuição de pena? Porque não existem essas majorantes e minorantes específicas em um determinado lugar. Elas estão em todo o código. E vocês já viram algumas, tá? E vou mostrar para vocês só como exemplo, tá? Olha aqui, ó. Lembram da tentativa, não é? Quando é iniciada a execução, não é? O crime não se consuma por razões alheias à vontade do agente. E aí, então, não é? O parágrafo único fala, olha, a pena da tentativa pune-se com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3. Você se recorda? Então, apenas como exemplo, tá? Como exemplo, nós temos como uma minorante, por exemplo, artigo 14.2 do CP, e esse daí é apenas, deixa eu colocar, não, apenas, vou colocar aqui bonitinho, da pena, por que está em mais? Agora está tudo bonitinho, vou colocar ponto e vírgula e ponto final no final, porque eu sou virginiano e a gente gosta de tudo bonitinho, né? Muito bem, meus caros, até agora, ficou alguma dúvida com relação apenas ao que eu expliquei? Ou sim ou não? Senão, a gente pode chegar e avançar. Já que ninguém falou nada, então vamos chegar e ver e estudar mais fortemente o que seria a pena base. Tá? Gente, primeiro, para se encontrar o valor, o quanto da pena base, tá? O magistrado, a gente deve chegar e analisar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59. A gente já viu isso, não é? E verificar se todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, se todas as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, ou se no conjunto
a maioria favorável, a maioria desfavorável e tudo mais. Tá? Então tem que se analisar uma a uma. E, volto a falar, o juiz, ele deve, tá? O juiz, ele deve chegar e analisar uma por uma, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se está na minha área de trabalho. Tá aqui. Só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês como é que o juiz faz isso, para vocês terem ideia, tá? Acordam não. Sentença penal condenatória. Muito bem. Eu tenho a sentença penal condenatória, eu vou abri-la, né? Bom, senão a professora Marta ia me matar se eu ouvisse falar isso. Muito bem. Vou abri-la. Né? E aí, é muito legal porque, olha só, logicamente tem que ser uma sentença penal condenatória, tá? Eu vou só chegar e abaixar um pouquinho aqui. Pronto. Vou colocar aqui para vocês. Tá? Beleza. Agora, estão vendo aí a sentença penal condenatória? Hein? Muito bem. Estão vendo? Sim ou não? Sim, sim. Sim, obrigado. Então, o que temos aqui? Só que alguém mandou um chat, alguma pergunta? Sim, eu digo sim, Silvana, sim. Obrigado. Vamos lá, olha só. Então, o juiz condenou o réu nas penas do artigo 155, parágrafo 4, 1, 2 e 4, com o artigo 61, com o artigo 1653, todo o Código Penal. Então, passa a aplicar a respectiva pena. E aí, a dosimetria, ou seja, o cálculo da pena observada. Então, a primeira fase que ele está fazendo agora é o cálculo da pena privativa de liberdade, pena base, tá? A primeira fase. Então, ele pega todos aqueles elementos do artigo 59, tá? E coloca o que ele acha, se é favorável ou não, tá? Então, aqui, ó, culpabilidade. Ele entendeu que é normal a espécie, não ultrapassa a espécie de proteção do tipo. Beleza. Culpabilidade, a gente vai ver cada um desses elementos o que é. Antecedentes foram trazidos para os autos, as certidões cartorárias que maculassem seus antecedentes. Por tudo deixo de valorar no momento processual adequado. Possivelmente por causa da reincidência, pode ser, né? Conduta social. Não foram apresentados elementos para que se realizasse o juízo desfavorável, como não tem nada de desfavorável, se coloca como favorável. Personalidade do agente, não há elementos que indiquem alterações de personalidade. Então, né? Motivos devem ter tido como favoráveis ante a ausência de prova contrária aos autos. Muito bem. Circunstâncias para o juiz ultrapassar aquelas que envolvem o crime, pois para realizar a subtração, acusado escalou uma parede de 3 metros de altura. Na verdade, o juiz aqui, tá? Ele está realizando, a gente vai falar, como foi, vocês vão ver o que é furto por escalada, tá? Então já constitui elemento do tipo, tá? A escalada. E tanto faz se a parede tem 1, 2, 3, 10 metros. Isso aí é uma circunstância que chegue e justifique aumento. Então aqui ele cometeu bis in idem, tá? Muito bem. Só para vocês saberem, é uma sentença que cabe, ao meu ver, uma apelação bonita, já que ele, aqui nas circunstâncias onde o juiz entendeu, né, que seria uma circunstância do crime ruim, para mim não é. Eu tenho que falar, né? Eu sou advogado. Consequências. Ultrapassa aquelas previstas no tipo, pois o acusado quebrou telhas, destruiu parcialmente o forro de PVC da casa da vítima, tá? Então, esses aí foram o entendimento do juiz. Aí agora ele vai falar sobre o comportamento da vítima, nada contribuiu e muito bem.
E aí estabeleceu a pena base para ele em 3 anos e 6 meses de reclusão. Tá? Muito bem. Vocês já tinham visto uma sentença penal real ou não? Sim? Não? Não. Não. Já. Já? Mas foi legal, hein, para quem não viu, né? Eu acho bacana isso. A primeira vez que eu vi, eu tinha já quase 6 meses de formado. Nunca nenhum. Ô, professor, Oi? qual que é a diferença dessas circunstâncias para circunstâncias legais? Tá, quais são dessas circunstâncias? Mas quando está escrito circunstâncias, circunstâncias do crime, tá? A gente vai ver direitinho o que que é. Essas circunstâncias judiciais são todas aquelas do artigo 59, tá? Que, inclusive, as circunstâncias do crime fazem parte. Tá legal? Obrigada. De nada. Quem que falou? A Viviane. De nada. Uma honra. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Então, gente, a primeira fase, a gente vê todos esses elementos que estão no artigo 59, só para vocês ficarem claríssimo para vocês, que vocês sabem que eu gosto disso. Eu não gosto de vocês com dúvida. Eu não suporto achar que vocês têm dúvida. Olha aqui. O juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima, estabelecerá a pena. Então, todas essas circunstâncias judiciais que estão no 59 vão ser analisadas uma a um pelo juiz. Tá? Muito bem. Gente, tá? Vamos em frente. A ausência, o juiz ele deve fundamentar. Vocês viram que ele fundamenta uma a uma, tá? Então o juiz, quando chegar e entender desfavorável, ele tem que chegar e falar o porquê que ele entende desfavorável, justificar isso, né? Nem sempre ele acerta, tanto que existe recurso para isso. Do mesmo jeito que o juiz, quando entender normal as circunstâncias, ele chega e deve justificar o porquê que para essa circunstância judicial é normal. Tá? A ausência de fundamentação, tá? Ou análise deficiente gera nulidade da decisão. Tá? Muito bem. Daí, então, gente, nós temos, tá? Vamos para o quadro branco para falarmos da pena base. Tá, pena base. Pena base, eu não vou repetir com relação a 59, mas temos algumas regrinhas aqui que, se todas forem favoráveis, todas as circunstâncias forem favoráveis, o juízo deve obrigatoriamente colocar a pena no mínimo legal. Tá? Ou seja, o que significa isso? Significa o seguinte: se um crime, por exemplo, e aí é só por exemplo, é a pena de 2 a 20 anos. Tá? 2 a 20. E todas as circunstâncias do 59 forem favoráveis ao réu, o juiz obrigatoriamente tem que colocar em 2 anos a pena base. Porque não tem nada que justifique a pena ser colocada acima do mínimo legal. Fica claro isso ou não? Hein? Sim, sim. Beleza. Outra regrinha. Vamos lá. Se alguma... Deixa eu só puxar aqui. Se alguma for desfavorável, a pena deve se afastar do mínimo legal. E aí, então,
vem aquela famosa pergunta que você já está pensando, o seguinte, beleza. Tem uma pena, tem uma circunstância que é negativa. Quanto vai se afastar? Tem 2. Quantas vai se afastar? Tem 3. Quantas vai se afastar? Meus caras, eu tenho até que fazer assim porque para explicar direitinho para vocês. A partir do momento que tem alguma, como é que eu vou dizer? Alguma circunstância judicial desfavorável, o juiz deve chegar e fazer o seguinte, tá? Vamos dizer que tenha uma. A pena que a gente está inventando é de 2 a 20, né? O juiz deve chegar, preste atenção como é que ele calcula. Ele olha para o sovaco e coloca um tanto a mais do mínimo legal. Se tiverem 2, ele olha para o sovaco e coloca na cabeça dele, aliás, de mentira, do sovaco dele, o quanto que ele acha que deve aumentar. Se tiverem 3, o juiz chega também, coloca, olha para o sovaco e decide o quanto que se afasta do mínimo legal. Aí, se todas forem negativas, aí pode chegar até um meio, até se aproximar do máximo. Mas não existe a regra de que, se todas forem negativas, deve ser no máximo. Vocês entenderam a teoria do sovaco? Entendi. Significa o seguinte, que não é uma regra matemática. É simples isso. Fica, olha como é que vou falar bonitinho, fica a critério do arbítrio do juiz. Significa que, então, tem o juiz que é mais linha dura e tem o juiz que é pior? Tem. Tem o juiz que é mais, entre aspas, bonzinho, tem o juiz que, entre aspas, é mais malzinho? Tem. E tem mesmo. Tá? Tem o juiz sem noção e tem o juiz sensato. Tá? Então, meus caros, e isso enquanto não for um critério matemático, tá? E não é. Cuidado com o Guilherme de Souza Nutti, que entende, criou um critério matemático de reguinha, né? Eu vou até pegar a régua do meu filho aqui, ó. O que ele chega e fala? Ele fala o seguinte, olha, critério dele, não é critério legal, tá? Que fique claro isso. Ele fala o seguinte, ó, esse é o mínimo legal, no nosso exemplo, 2 anos. Esse é o máximo legal, no nosso exemplo, 20 anos. Então ele pega isso, essa diferença, e divide do mínimo para o máximo, divide em 6 espacinhos. E aí ele fala o seguinte, olha, a partir do momento em que tem uma, eu vou colorir esse espacinho, então fica aqui. Se tiver 2, até o máximo. Tá? Esse é o critério que o Guilherme de Souza nos sugere para ser algo racional, vamos dizer assim, tá? Com relação à fixação da pena, algo matemático. Tá? Mas isso é ele. E ele é juiz, ele pode fazer o que ele quiser. Tá? E pode escrever também o que ele quiser, mas não é algo que se utiliza. O que vale hoje é a teoria do sovaco. Perfeito? Ou seja, Pilô, então quer dizer que se o juiz estiver de bom humor, aquele que o humor varia de acordo com o que acontece em casa, com os hormônios, com os problemas, etc., com o time de futebol, né? A sentença dele também pode mudar, pode. E ocorre isso pra caramba, tá? Geralmente, né, ocorre muito também quando o assessor muda, quando o estagiário muda, sabe? É muito legal a gente chegar e ver, às vezes, o desembargador que muda, às vezes, de assessor ou de assessores, né? Ou de estagiários mesmo, né? Muda o entendimento completo, né? Do quantum da pena e tal, tá? Para ficar claro. Portanto, pena base não é um critério matemático. Teoria do sovaco, em que pese Nutt entenda diferente, tá? Gente,
Tá? Regra da jurisprudência no cálculo da pena base, tá? É que a pena ela deve sempre se manter, de preferência, perto do mínimo legal. Tá? Só se as circunstâncias judiciais realmente relevantes demonstrarem uma especial gravidade com relação ao fato ocorrido, para justificar essa fixação muito distanciada do mínimo legal. Tá? Muito bem. Aí, até agora vocês entenderam? Sim? Então, vamos chegar e vermos as circunstâncias judiciais uma a uma. Quais são elas? Tá? Tudo mais. Tá? Se a gente fosse chegar e conceituar circunstâncias judiciais, tá? Seriam circunstâncias que limitam o poder discricionário do juiz. Tá? Já que essas circunstâncias judiciais são as que indicam qual procedimento deve ser adotado pelo juiz na fixação da pena base, né? Nessa individualização da pena que o juiz faz na pena base. Tá? As circunstâncias, a pena base, logicamente, tem que estar entre o máximo e o mínimo legal. Não pode passar nem ir aqui. Esse é lógico. Tá? Primeiro fato, tá? A primeira circunstância judicial do artigo 59 é a culpabilidade. E nós vamos ver agora a culpabilidade. Tá? O que é a culpabilidade, gente? A culpabilidade é o juízo de reprovação. Tá? É o juízo de reprovação que recai na conduta do agente. Tá? Ou seja, nesse momento, o juiz verifica se no crime em si existe uma maior ou menor censura do comportamento do agente. Tá? Exemplo. Tá? Entende-se, e aí, por exemplo, que a culpabilidade de alguém que tem um cargo muito grande, tá? Ela é maior para determinado crime do que o subordinado. Tá? Entende? Ou seja, o juiz, no caso concreto, ele tem que chegar e analisar sobre essa maior ou menor reprovabilidade sobre a conduta do agente. Tá? Segunda circunstância judicial, vamos ver, vou fazer um share para vocês aqui. São os antecedentes. Tá? E o que são os antecedentes, gente? São os fatos anteriores praticados pelo réu. Que podem ser fatos bons ou fatos maus. Tá? Por quê? Para que existe, quando o juiz chega e analisa os antecedentes, qual que é a finalidade dele? Para verificar se o réu tem maior ou menor afinidade com a prática delituosa, com a prática de crimes. Tá? Então significa que é condenação? Não. Não. Pode ser que o sujeito não tenha condenação, mas possui péssimos antecedentes. E tem gente que pode ter condenação e ter bons antecedentes, tá? Não tem, porque antecedente tem a ver com reincidência. E antecedentes não tem nada a ver com reincidência, tá? O STJ, tá? Tem uma súmula que fala que inquéritos policiais e ações em curso não são motivos para agravar a pena base, tá?
Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vou fazer um share aqui com vocês. Vamos ver aqui. Vamos procurar essa súmula. Salvo engano. STJ 444. Exatamente. Nós temos a súmula 444, em que o STJ chega, vocês estão vendo aqui, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Tá? Então, nós temos então a segunda circunstância. Vamos ver circunstância judicial, né? Vamos ver então a terceira, isso aqui é a conduta social. Tá? Gente, a conduta social é a conduta social. O juiz deve analisar a conduta do criminoso dentro do âmbito social. Ou seja, na família, na sociedade, no emprego, sei lá, na associação de bairro, no clube, etc. Tá? Ou seja, o indivíduo pode, sem dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que vocês conhecem gente assim, que não tem nenhum antecedente criminal, mas que a vida social dele é recheada de problemas sociais, desafios sociais, tipo imoralidades, infâmias, etc. Né? Do mesmo jeito que tem gente que tem condenação, não é? E que dentro da sociedade faz atos beneméritos, tem uma importância, grande relevância social e moral, né? Dentro dessa da sociedade, tá? Então, isso daí é a conduta social, quando o juiz deve analisar isso, tá? Passamos da conduta social e vamos para a personalidade do agente. Gente, a personalidade do agente, o juiz deve estabelecer, tá? Dentro dentro da mente mesmo do agente, se ele tem uma personalidade voltada ou não para o crime, tá? E o que significa isso, meus caros? Significa que o juiz deve verificar se nos autos existe alguma coisa que fale mal da personalidade do agente. Ocorre, tá, que isso daí, e aí a gente tem a nossa sentença. Cadê a sentença? Tá aqui. Deixa eu fazer um share para vocês aqui. Cadê a sentença? Tá aqui. Ocorre, meus caros, que, olha aqui, circunstâncias, motivos, personalidade do agente. Que o juiz ele deve ter, tá, elementos concretos dentro dos autos para chegar e falar que a personalidade do agente é direcionada para o crime. Tá? Não basta, tá? Não basta que existam ou que exista condenações anteriores e tudo mais. Não, 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 não. Tá? Porque a personalidade é um resumo, tá, das qualidades do indivíduo, seja elas morais, seja elas sociais, tá? Então, para se verificar uma boa ou má índole do nosso agente, do nosso condenado, na verdade, né? Porque ele já está condenado nesse momento, está só verificando a pena. O juiz deve verificar se dentro da sua índole, se a índole dele é boa ou má, tá? E para isso, tá? Entendo eu, é necessário que exista um laudo psicológico para isso, tá? Para que se justifique
essa condenação, a não ser que que essa cláusula judicial como negativa, porque senão, tá? Tem que ter um elemento concreto, tá? Fique claro isso. Eu entendo que precisa, inclusive, de laudo pericial sempre, tá? Meras condenações anteriores não são, né, não são suficientes para isso, tá? Vamos fazer mais um share aqui por vocês e vamos ver a próxima circunstância, que são os motivos do crime, tá? E o motivo do crime é muito tranquilo. O motivo do crime é o que levou o sujeito a chegar e cometer o crime. Qual que é o motivo principal? Tá? Qual que é o motivo? Por que ele fez isso? Tá? A doutrina entende que não há crime de graça. Ou seja, não há crime sem motivo. Tá? Sempre tem uma razão de ser. Qualquer razão de ser. Tá? Às vezes os motivos são normais. Tá? Outras vezes os motivos são piores. Não é? Por exemplo, vamos dizer que o sujeito chegou e cometeu um crime de dano. Não, na verdade, vamos colocar de furto. Tá? Beleza. E aí o sujeito furtou. Até quanto pode ser atenuado ou gravado a pena? A gente ainda não está vendo sobre pena atenuante ou agravante. A gente está vendo agora só as circunstâncias, tá? Agravante e atenuante a gente vai ver na frente na segunda fase, atenuante e agravante, e vamos ver na terceira fase as majorantes e minorantes, tá? Então eu não vou falar com isso agora porque não é o momento. A gente está na primeira fase, vendo as circunstâncias judiciais do artigo 59, explicando cada uma. Tá? Dentro do artigo 59, dentro da pena base, ela só pode ir do mínimo ao máximo estabelecido na lei. Na primeira fase, que é a pena base. Tá? Pena base você não pode ir nem fora nem fora, para mais nem para menos. Fechou? É entendido ou não? Ok, beleza. Mas pode ficar tranquilo que, se tudo der certo, hoje ainda eu respondo a sua pergunta. Tá? Vamos lá. Então, você está falando sobre os motivos determinantes. Então, logicamente, tem que se levar, tem que se pesar quais são os motivos do crime. Por que ele fez isso? Tem gente, por exemplo, furtou alguma coisa. Não sei por quê. Porque eu não gosto dele. Eu achei que ele não merecia, eu queria fazer um mal para ele. Opa, isso é um motivo ruim. Né? Isso é um motivo que é egoístico. Né? Motivo que, logicamente, se o sujeito foi essa a mola propulsora, fazer simplesmente o mal, é um motivo que pode ser considerado ruim e aumentado a pena base do sujeito no mínimo, além do mínimo legal. Não é? Agora, um motivo normal, furtou por quê? Não, furtou porque ele queria dinheiro, que é um normal. Tudo bem, isso é normal. O sujeito furta para ter dinheiro, para ter coisa. Tá? Matou por quê? Porque queria matar. Mas por que matou? Não, porque queria matar. Ok, beleza. Tá? Não. Matou por outro motivo. Aí o motivo pode ser torpe e tal. A gente vai ver que aí ele vai ser qualificado e tal, etc. Tá? Só para dar um exemplo. Matou porque quis matar. Não é motivo nenhum. Tá? Ok? Meus caros, vamos ver então a próxima circunstâncias do crime. Muito bem. Quais são as circunstâncias do crime? Tá? As circunstâncias do crime, tá? É o que ocorre, tá? No fato, ou seja, qual que é como se deu a natureza da ação criminosa, quais os meios utilizados,
Qual que foi o objeto, o tempo, modo, lugar, forma de execução, etc. Tá? Exemplo. Vamos lá. Circunstância do omitivo. O sujeito chegou e deu um tiro na cabeça do cara. Pá! Beleza. Horrível, mas uma morte normal. Circunstância normal do crime de homicídio. Tá? Tecnicamente falando. Ah, não, o sujeito chegou, cometeu um crime de homicídio, mas como é que foi isso? Como é que são as circunstâncias do crime? Ah, ele amarrou o cara, começando a cortar primeiro a orelha, depois um dedinho, depois não sei o que lá, etc. Paraná, paraná, até, entende? O Beiramar fez isso, né? Exata. Quem falou isso? Exato. Quem falou isso? Foi brilhante. Felipe? Felipe. Exatamente. Talvez vocês não saibam onde o Felipe sabe. E, cara, eu vi isso no Jornal Nacional no dia, cara. Fiquei assim, ó. Acho que eu não lembro se eu já era advogado ou se eu estava fazendo direito, mas foi. Vamos ver se a gente acha isso aqui. Cara, foi muito, assim, YouTube. Deixa eu ver. Fernandinho Beira Mar Mata. Era um grampo que tinha Fernandinho Beiramar, grampo, PF Federal. Vamos ver se tem aqui. Ordenando morte. Vamos ver aqui se tem. Aqui, eu vou colocar. Aqui tem um aqui falando do áudio, que o condenou. Uma... Aqui, ó. Vamos ver se tem o áudio, que é pesado, né? Mas bem-vindo a. Essa foi uma entrevista que ele deu pro SBT. Esse aqui foi Record. Essa foi Record? Ah, É, tá. Porque a imagem ali tava do dia da entrevista pro Cabrini. tem um aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. Foi que ele tentou justificar que é balela, né? É óbvio que foi ele que estava falando. Sim. Deixa eu ver aqui. Vou voltar lá pro Google. Aqui, ó. Talvez aqui na Veja tenha. Vamos ver. Às vezes eles têm um. Não colocaram aqui, não. Deixa eu ver aqui. Vou colocar áudio. Melhor. Áudio. Fernandinho Beiramar. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Aqui eu sei que já tem. Que apareceu a. Ops. Algo deu errado? Não. Ixi, será que tiraram? Professor, achei um site aqui no YouTube, um link Eu aqui no achei YouTube. Você que. quer que eu te Ô, mande? manda Vou aí mandar pra no mim. chat. Manda aí. Vamos colocar aqui, ó. Isso é trabalho. Muito bem, trabalho em equipe. E por falar nisso, estou gostando. Vocês estão mandando as questões, né? Lá. Amaral, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que vai abrir, vai ser o. Eu vou colocar aqui, ótimo. Isso mesmo, top.
Já temos um aqui. Isso aqui é trabalho em grupo aí. Valeu. Aí, ó. Pesado, né? Opa. Peraí que... Pronto. Agora sim. É porque continuou YouTube. Pesado, né? Muito bem. Sem dúvida nenhuma, essa circunstância, né, foi bem pior do que qualquer outra, né? Por essa infração penal, deixa eu ver aqui, com Fernando Bra, uma condenação, homicídio. Deixa eu ver aqui. Estava até naquelas reportagens que a gente viu, né, foi condenado a 30 anos. Em 2016, tá? Já tinham visto já? Que a maioria não, né? É Eu bem já tinha pesado. visto já. Alguns já. Samuel já. Deixa eu ver quem que mandou Professor, aqui. mas estranha a calma que ele teve para falar, assim, né? Numa situação que ele tava. Cara, o sujeito tá em frio demais. A vítima? Olha, Isso, tá, vítima. olha. Você tá completamente inerte, como se ele tava... Falar o quê? Gritar, xingar? Você já tinha feito antes. Não. Não, a gente acompanhou lá o final, tá? Vamos então em frente. Então, circunstâncias nós já vimos. Vamos chegar, só tirar aqui do negócio, colocar no Código Penal, beleza? Vamos ver no nosso querido Código Penal. Circunstâncias, consequências do crime, tá? Existem consequências normais, existem consequências que são diferentes, tá? Imagine só que essa pessoa, tá, seja rimo de família, por exemplo. Tá? Consequência é tudo que, logicamente, ultrapassa o normal. Um homicídio, a consequência é a morte. Ponto. Já é terrível por si só. Não é isso.
mas tem circunstâncias que são além disso, tá? Por exemplo, pode contar, a vítima é arrimo de família, perfeito? E sendo arrimo de família, a família começa a passar com problemas econômicos por causa da morte dessa pessoa, tá? Então, a consequência do crime foi além da morte da pessoa. Teve consequência em outras pessoas, tá? Tá? Deixou desamparado os filhos, né? E já, vamos dizer assim, que já não tinha a mãe, né? Então, consequências que ultrapassam o normal, tá? A pessoa chega e comete um crime de dano, colocando fogo na casa de alguém, é a única propriedade, eles então não têm para onde morar, uma circunstância que ultrapassa, tá? O normal, perfeito? Finalmente, meus caros, nós temos, tá, o comportamento da vítima. Deixa eu ver se tá. Porque para mim aparece a figura de vocês. Comportamento da. Agora eu consigo ver. Da vítima. Tá? Estão vendo aí? E o que é o comportamento da vítima? O comportamento da vítima ocorre porque, às vezes, a vítima contribui para a ocorrência do crime. Tá? E aí, então, como por exemplo, uma provocação. Ocorreu com um cliente meu muitos anos atrás. Felizmente não ocorreu crime nenhum, tá? Ele chegou em casa e pegou a esposa dele com outra na cama. Tá? E a esposa estava com um filho pequeno, se não me engano. E então a esposa chegou e falou várias coisas com ele. Só que ao invés dele ter uma resposta agressiva, felizmente não teve, tá? A resposta dele foi ficar letárgico, sabe? Ficou 2 ou 3 horas assim, parado, tá? Muito bem. Felizmente não teve problema nenhum. Felizmente, não é? Mas são coisas, né? Felizmente não houve nem nada. O problema dele era outro, era direito de família, tá? Mas vamos dizer que tivesse, tá? Uma agressão. Justificaria a agressão? Não. Não justificaria, ele seria condenado. Ponto. Acabou. Tá? Mas o comportamento da vítima, aquela provocação, não só pelo fato de encontrar, mas a provocação de ficar instigando a pessoa e tudo mais, não é? Isso daí é algo que faz com que a pena tenda a ir para o mínimo legal. Ok? Por fim, meus caros, não é? Terminamos, não é? Terminamos, então, todas as circunstâncias do artigo 59. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, comportamento da vítima. Terminamos, então, de ver todos. Tá? Então, o juiz verifica isso e pronto, termina. Ele chega e começa a ver, então, termina a pena base. Então, ele verifica, se tiver tudo legal, mínimo legal. Se tiver alguma que seja negativa, teoria do sovaco, olha para o sovaco e aumenta um tanto quanto ele achar que deve do mínimo legal. Não é? Por exemplo, fazendo de contas, a pena de 1 a 5 anos, tá? 1 a 5.
Vamos dizer que tem uma circunstância judicial negativa. Coloque aí no chat, por favor. Quanto vocês aumentariam da pena do condenado? Tá? Então, pena, faz de conta que é o estelionato, 1 a 5 anos. Vocês estão condenando o estelionatário. Tá? Uma circunstância negativa. Uma. Tá? Júlia tem uma dúvida. Ela levantou a mão. É isso? Pode falar. Não, foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Tudo bem. Agora vem uma. Peraí, acho que é aqui. Close. Ah, legal. Coloquem no chat aqui quanto que vocês aumentariam. Uma negativa, só para a gente ver como é que está o sovaco de vocês. Não tem resposta certa, tá? Só não pode ficar em um, tá? Então, aumentem aí. Uma negativa, quanto vocês aumentariam? Estou esperando. Quero que todo mundo participe, hein? Abrangência no número de pessoas, por exemplo? Não. Uma circunstância judicial negativa. Dessas todas que a gente viu. Ah, tá, entendi. Uma negativa. Entendi, pensei que Coloquem no chat aqui, por escrito, quanto vocês aumentariam. Pena de 1 a 5 anos. Tá? Estelionato. Coloquem aí. Vamos ver. Eu vou lendo aqui aos poucos. Muito bem. Dois anos, o Diego colocaria 2 anos. Muito bem. O Fabrício, 2 anos. Samuel, 2 anos. O Fernando, 1 ano. Colocaria no mínimo legal. Não, teria que fugir um pouquinho, Fernando. No mínimo legal. Tá? Vamos ver o que mais. 3 anos, 6 meses por causa de uma negativa, mas você é muito cruel. Você é mais cruel que todo mundo daqui. 1 a 5 anos. A Silvana, vamos ver. Quanto você colocaria? Hein? A teoria do sovaco. Eu duvido que você tenha aprendido isso na faculdade. A Silvana colocaria 1 ano. 1 ano não pode. Tem que ser um pouquinho a mais do que 1 ano. Tá? Tá? Já, afinal, tem uma circunstância negativa só. Né? De todas. Média da teoria do sovaco. Nossa. 1 ano e 6 meses a Júlia. Muito bem. A Júlia foi de 1 ano e 6 meses. Silvano, 2 anos e 3 meses. Vamos ver o que mais. Eu colocaria quase no meio, hein? Ó. Mais ninguém? Tudo bem. Então, o João, 3 anos. Gente, deixa eu falar para vocês. Sério. Vocês são muito cruéis. Vocês não podem fazer isso, não. Uma circunstância judicial negativa nunca poderia ser mais do que 1 ano e 6 meses, tá? Nunca, jamais. Vocês estão doidos. Vocês estão querendo... Se forem 2, então, é quanto? Total? Não pode, tá? Pelo sovaco, eu falei com vocês. Uma negativa afasta do mínimo legal. Não é? Se são todas negativas, do meio um pouquinho para o final. Nunca, quase nunca pro máximo, tá? Com 2, então, vocês iam para o máximo. Isso não é possível. Não se esqueça, tem 6 circunstâncias. Não é? Tá? Então, eu acho que 1 ano e 8 meses seria aceitável. 2 anos de jeito nenhum. Tá? 3 anos, então, jamais. 3 anos e meio, nunca. O sovaco de vocês está muito... Ó, não. Pode parar. Vocês estão muito cruéis. Muito, muito, muito cruéis. Viu? Nossa. Foi nu. Caramba. Tá? Entendem agora? Tá? São 6 circunstâncias. Tinha menos de... Né? Até se vocês utilizassem Ministério Público. Não. Nem o Ministério Público não pode, né? Não, talvez alguns promotores e tal. Muito bem. Muito bem. Meus caros, o que vocês aprenderam? Teoria do sovaco, mínimo e máximo, vimos todas as circunstâncias judiciais que existentes. Tá? Agora, nós vamos ver a segunda fase. Né?
Deixa eu fazer um share aqui com vocês para a gente recordar a segunda fase. E a segunda fase está lá no 68, ele explica, vamos lá. Terminamos a pena base. Tá? A pena base será fixada, adotando os critérios 59 desse código. Beleza, terminamos. Uhul! Né? A segunda fase, agora, vem a resposta da pergunta, eu esqueci de quem fez. Mas aí, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. Vamos à segunda fase, que é a pena provisória. Tá? Pena provisória. Meus caros, pena provisória nós já vimos, está no artigo 61. As circunstâncias agravantes. 61. 62. E as atenuantes 65, 66. Tá? Então, vamos ver isso. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que está escrito aqui. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Sempre agravam da pena. E eu vou mostrar. Tá o que entra aí para diminuição de pena, para atenuar a pena, seria. A gente vai ver no 65, 66, tá? 65, 66. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, com relação a. Deixa eu colocar isso daqui para cima. Selecionar. Com relação a pena provisória. Tá? Com relação à pena provisória, nós temos o seguinte. Sempre significa nem sempre. Tá? Sempre significa nem sempre. Como assim, Fio? Vamos lá. E aí, então, eu vou com vocês lá para o código. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Nem sempre. Tá? E são circunstâncias, aqui está no 65, você vai ver, que sempre atenuam a pena. Nem sempre. Miló, como assim? Me explica isso. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês. E aí, a pergunta da colega de vocês, deixa eu ver o chat aqui. Fiz uma pergunta muito legal. Até quanto pode ser atenuada ou agravada a pena? Tá? Muito bem. Primeira coisa que eu vou explicar, tá? Foi deixa eu dar os créditos aqui, porque a pergunta é Viviane. É uma pergunta muito boa. Até quanto? Primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o seguinte: por que não é sempre? Porque a pena provisória não pode ir além do máximo nem ir aquém do mínimo. Tá? Ou seja, tem que ser fixado naquele máximo e mínimo determinado, determinado pelo tipo penal. Tá? E esse entendimento, tá, dos tribunais superiores, essa súmula, claramente viola o princípio da individualização da pena. Tá? Porque pessoas diferentes vão ter penas iguais. Tá? Com relação à pena base, ok. Pena base, mínimo e máximo. Tá? Mas o código fala sempre, e os nossos tribunais são sensacionais em interpretar o básico do português, não é? Quando chegam e falam que sempre não é sempre. E o texto mais claro do que isso não pode. Tá? Muito bem. O quanto pode ser aumentado? São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualificam um crime. O quanto pode ser agravado e o quanto pode ser atenuado? Sovaco! Novamente sovaco! Fica novamente a critério do juiz escolher o quanto que ele vai diminuir da pena e tudo mais. Né? Desde que fique entre o mínimo e máximo estabelecido pela lei.
Então, vamos dizer o seguinte, eu vou utilizar para vocês, tá? O exemplo do chat. Aqui, ó. Eu vou pegar o que mais... Vamos colocar aqui 2 anos, né? A maioria colocou 2 anos, então. Né? Chega na segunda fase, então vamos dizer que tem uma atenuante. Né? Pena base 2 anos, a pena de 1 a 5, pena base 2 anos. O juiz pode passar para 1? Pode. Pode passar para 1,5? Pode. Pode manter em 2? Não, porque tem uma atenuante. Tá? Então ele olha para o sovaco e fala, vou passar para 1. E passa para 1. É o mínimo legal. Passa para 1,5. Passa por 1 ano e 3 meses. Passa por 1 ano e 8 meses. A escolha dele. Fica claro? Fica bem claro isso? Espero que sim. Tá? Espero que sim. Então, meus caros, vamos ver quais são essas circunstâncias que sempre, nem sempre, né? Mas isso é legal falar sempre. Sempre, mas significa nem sempre, agrava a pena quando não constitui ou qualifica um crime. Tá, atenção. Tá? Vamos ver o primeiro e aí depois eu explico que isso aqui não constitui ou qualifica um crime, tá? Vamos lá. A reincidência é o primeiro ponto que sempre agrava a pena, tá? E aí, meus caros, como é que eu vou explicar para vocês? Com relação a agravante, a gente vai ver, tá? Agravante não, a reincidência, né? A gente vai ver isoladamente o que é isso, mas na frente, então fiquem tranquilos com relação a esse ponto, tá? Porque a reincidência é algo muito importante, eu vou tratar numa aula sozinho, tá? Com relação a constitui ou qualifica o crime, significa o seguinte, ó, ter o agente cometido, olha, o crime por motivo fútil ou torpe. Então, se o crime for cometido por motivo fútil ou torpe, o que acontece? Essa circunstância vai agravar a pena, ou seja, vai aumentar a peninha. Só que, preste atenção, 121. O homicídio qualificado, se ele é cometido um homicídio por um motivo fútil, tá? O motivo fútil é motivo bobo, besteira, tá? Ele qualifica o crime. Significa o quê? Que a pena que antes, do motivo homicídio simples, matar alguém 6 a 20 anos, tá? Vai de 12 a 30 anos. Tá? 12 a 30. Perfeito? Então, de 6 a 20, passa por 12. Ah, professor, então quer dizer que então a pena vai ser aumentada, além de ser por motivo fútil aqui, também vai incidir lá no artigo 61, né? Já que a circunstância sempre agrava a pena, né? Tá aqui motivo fútil, então vai chegar e aumentar. Não. Por quê? Porque essas circunstâncias sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica o crime. Tá? Nós temos lá no... Opa! Saiu aqui. Nós temos lá no artigo 121, né, o homicídio qualificado. Então, o motivo fútil, ele qualifica o crime. Então, na segunda fase, eu já não vou utilizar isso. E sabem por que eu não vou utilizar isso? Porque senão ocorre uma coisa, eu vou colocar aqui para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar disso aqui, ó. De bis in idem. Já ouviram falar sobre bis in idem? Sim ou não? Sim? Sim. O que significa, Diego? Fala aí para nós.
Não. Vizinho significa duas vezes pelo... Ninguém pode ser julgado duas vezes. Desculpa que a internet tá meio lenta. Não, tranquilo. Mas não é isso não. Não é só isso não, tá? Tá. Acontecer duas coisas pelo mesmo fato, tá? Nesse caso seria qualificar o crime de homicídio e ainda pelo mesmo motivo chegar e agravar a pena. Bis in idem, duas vezes pelo mesmo motivo, tá? Perfeito? Então, meus caros, no caso, pelo mesmo fato, pelo mesmo crime, igual o Fabrício colocou no chat, né? pelo mesmo motivo, Motivo. não pelo crime, pelo mesmo motivo. Ok. Qual que é o motivo nesse caso? Motivo fútil. Isso aí vale para tudo no direito, tá? Pode ser pelo mesmo motivo tributário, pelo mesmo motivo civil, pelo mesmo motivo, etc. Tá? Então, o sujeito, nesse caso aqui, é um motivo fútil. Fútil é fútil. Então, fútil qualifica, fútil agrava. Pode ser os dois? Não. Então, simplesmente qualifica o crime, não agrava. Ou seja, vai para o 121, parágrafo 2º, e esse 61 parágrafo, e esse 61 não é aplicado. Tá? Perfeito? Então, vamos lá no centro. Vou explicar, continuar explicando, para ficar bem clarinho para vocês. Então, circunstância sempre, a reincidência, quando for por motivo fútil ou torpe, vocês vão ver que o motivo torpe também está lá no homicídio, tá? Olha aqui, ó. Para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então, isso aí qualifica não, agrava a pena, tá? A traição, tá? Olha só que interessante. Vamos pegar a traição. Crime cometido à traição. O que é um crime cometido à traição? Um crime que a pessoa não está esperando. E aí, para ficar claro, 121. Se for crime de homicídio, essa traição não vai estar aqui. Porque se ele for cometido à traição, ele será qualificado. Em vez de o sujeito ter uma pena de 6 a 20 anos, ele terá uma pena de 12 a 30 anos. Ok? Então, fica tranquilo isso. Tá? Ocorre, tá, que nós temos um crime, por exemplo, e a gente tem aqui, tá? Por exemplo, o 129, lesão corporal, tá? Eu posso praticar uma lesão corporal na trairagem, na emboscada? Posso, não é? O sujeito está andando, eu fico emboscando, eu só quero causar lesão no sujeito, eu não quero matar ele. Então, vou cegar e responder pelas lesões corporais que eu causar, né? Essa lesão corporal que eu fiz na trairagem, na emboscada, ela sim, não é? Que é de 3 meses a 1 ano, por exemplo, ela sim, tá? Vai ser. Ela sim vai chegar e agravar a minha pena do 129. Por quê? Porque a traição ela não qualifica a lesão corporal, ok? Então, só para ficar claro isso para vocês. Então, traição, emboscada, mediante simulação, outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, tá? Crime cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, ou também insidioso, cruel, que podia resultar em perigo comum. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Com abuso de autoridade prevalecendo de relações domésticas, coabitação, hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma específica da lei. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida.
quando o ofendido estava sob imediata pressão da autoridade, ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, em estado de embriaguez pré-ordenado. O que é embriaguez pré-ordenada? Eu vou falar, o restante é fácil. Essa embriaguez pré-ordenada é que é o problema. O que é isso? É quando o sujeito chega, toma uns goles para criar coragem. Então ele fica bêbado antes para ter coragem de fazer o que ele fez. Entende? É isso. Temos também o agravante no caso de concurso de pessoas. A pena ainda será agravada em relação a gente que promover, organizar ou cooperar no crime ou dirige atividades dos demais agentes. Coage ou induz outra execução material. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. E executa o crime onde ele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Tá? Então, meus caros, sem concorrer isto, tá? O juiz vai chegar e vai falar: tenho que agravar a pena. Olha para o sovaco e aumenta a pena o tanto que ele quiser. Eu não vou nem perguntar para vocês o quanto que vocês iam agravar a pena, porque senão vai chegar no máximo legal, né? Já que vocês são muito mão pesada, tá? Mas acho que ficou claro, não é? Aí aumenta um pouquinho da pena e tudo mais. Muito bem. Não pode exceder o máximo, tá, da pena. Foi a Viviane. Viviane, você chegou e eu respondi a sua pergunta? A Viviane, né? Sim, obrigada. Tem certeza? Sim. Tá. Gente, vamos ver então agora, para terminar a aula de hoje, o que é, ou quais são as circunstâncias atenuantes. Tá? Lembrando que também as circunstâncias atenuantes só estão no 6566 e as circunstâncias agravantes no 61, 62, e elas ficam naquele máximo e mínimo estabelecido no tipo penal, tá? No preceito secundário lá do tipo penal, que fala a pena é de tanto, tá? Então, circunstâncias que sempre atenuam a pena, aqui também vale aquele nem sempre, por quê? E aí é o problema. Se a pena base já estiver no mínimo legal, pode ter 50 atenuantes. Vai continuar no mínimo legal. Tá? Isso é justo? Vamos ver se é justo. Mas é assim, justo ou não justo, é assim, tá? Circunstâncias sempre atenuam a pena. Tá? Primeiro, ter o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Tá? Então, se o menor for na data do fato, for menor de 21, não menor, né? Menor de 21 anos, temos uma pena que deve ser atenuada se não estiver no mínimo legal. Tá? Se na data da sentença for maior de 70, também atenua-se a pena. Tá? Desconhecimento da lei, vocês já viram, aprenderam isso que não ilide a aplicação da lei, mas uma circunstância atenuante. Tá? Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, tá? É circunstância que também atenua a pena. Procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime vitália minoralis consequência ou ter antes julgamento separado do dano. Cometido o crime sob coação que podia resistir, ou em cumprimento de ordem à autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, tá? Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. E aí, meus caros, olha só que interessante. Isso já ocorreu num caso, gente. Um dos primeiros do escritório. Tá? História real. 2 sujeitos chegaram e foram acusados de roubar, artigo 157, uma pessoa de noite, utilizando faca, etc, etc. Beleza. Nosso escritório defendeu um deles e outro advogado defendeu
outra pessoa. Isso lá para os idos de 2001, 2002, etc. Até quem era o juiz era aquele ex-presidente do Cruzeiro, esse que ficou provisoriamente lá. Qual que é o nome, gente? Dalai Rocha, alguma coisa. Não, não é o Zezé, não. O Zezé era diretor de futebol. É Dalai Rocha, alguma coisa assim. Dalai. Se não me engano, é isso. Tá? Ele era juiz penal. Aí, acho que era a quinta Câmara, a quinta Vara Criminal de BH. História real. E aí, então, meus caras, a gente chegou, né? Os dois negavam e tal, apesar de a gente ser só. Os dois negavam o fato, etc, etc. No dia do julgamento, a gente foi lá para conversar com o nosso cliente, eles iam depor. E o nosso cliente chegou. Nossos clientes já tinham feito tinham sido já. Tinham sido feitas perguntas do juiz para ele, porque antigamente o primeiro a ser ouvido era o Celso, tá? Não tinha nenhuma testemunha, não tinha arma. A suposta vítima, a gente acabou com ela. Só que, no dia, inclusive, do julgamento, o advogado da outra parte falou para o cliente dele, mentiu, né, claro, que se ele confessasse que ele tivesse feito aquilo, o juiz, ele tinha conversado com o juiz, e é mentira, tá, gente? O juiz nunca falou isso, eu tenho certeza disso. Você sabe que eu sou atleticano e tal, não tem nada a ver, ao contrário. Dizem que ele é um ótimo juiz, muito correto, etc, etc. Foi mentira do advogado e não do juiz, para ficar claro, tá? O advogado mentiu para o cliente falando o seguinte, eu não entendo até hoje por quê. E se, burrice mesmo, ele não advogava no penal. Se ele confessasse, o juiz ia soltar ele, ia soltá-lo. A gente conversou, falou, cara, isso não existe. E pior, essas duas são primários, bons antecedentes, etc. Não vai te ajudar em nada. Não, meu advogado falou, etc, eu vou fazer. Ele não faz. Nem se você for culpado, nem se for inocente, não faz, não. Eu já não aguento mais a cadeia, não sei o que lá, etc, etc. E aí foi ridículo, porque foi na hora que a gente estava com a vítima, um advogado, o doutor Fabiano, fazer pergunta para a vítima, né, para mostrar para ela cair em contradição. O doutor Fabiano, meu amigo, até hoje. E E eu conversando com o advogado, tentando explicar para ele que não ia adiantar nada, etc. Muito bem. A boca foi chamada, reinquirido, e o sujeito confessou. Conclusão, os dois tiveram a mesma pena. O meu não confessou, o do advogado lá confessou. A mesma pena. Tudo igual. Porque já estava no mínimo legal. Pena base no mínimo legal. Não pode ir a quem. Será que é justo isso? Não. Não é justo. Ambos, um confessou e o outro não confessou, os dois tiveram a mesma pena no mínimo legal. Tá vendo como é que isso fere, inclusive, o princípio da individualização da pena? Né? Mas, o que eu acho, meus caros, não tem a menor importância. Sabe por quê? Porque o STJ, e aí vamos fazer um esforço grande para ver se é isso mesmo. Filó, Deixa eu eu ver vou se ter que dar uma saída na sua aula, mas, por favor, me dê presença aí. Viu? Quem tá falando aí? Quem que é? Diego. Viu, gente? Vocês falam aí, já tá acabando. Bom, valeu. Boa noite. Boa noite. Vamos ver. Vamos ver se é essa aqui. 1, 2, 3, 1. Aqui, ó. Isso mesmo. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Estão vendo aí? Ah, não, vocês não estão vendo, não, vocês não estão em. Eu achando que vocês estão vendo. A gente está fazendo tudo junto aqui, ó. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal. Então, que fique claro. Deixa eu colocar lá no nosso quadro branco. Isso aqui porque é importante. Tá? Ferindo o princípio da individualização da pena, nós temos a súmula 231. Tá? Do STJ. STJ. Fique claro. Tá? Gente, só vamos ver então rapidamente. Opa, parei o share, mas vamos ver rapidamente a pena. Tá? Então, o restante, cometido com influência de multidão, o tumulto se não provocou, e também o artigo 66, a pena pode ser ainda atenuada em razão de circunstâncias relevantes, anterior ou posterior do crime, embora não previsto expressamente em lei, ou seja, fica também a arbítrio do juiz, se ele quiser chegar e colocar circunstâncias atenuantes da pena. Tá? Meus caros, terminamos a aula aqui. Alguém tem dúvida com relação ao que a gente falou ou não? Se não, vou proceder na chamada. Tá? Podemos proceder na chamada? Deixa eu ver aqui. Podemos proceder na chamada. Então vamos lá. Folha de chamada do terceiro AN. E nós temos aqui, dia 25/9, lançamento das falsas. Muito bem. Alexandre. Não? Ana Clara. Não? Antônio Pedro. Não? Arilson. Não? Caio. Caio tá aí? Não, né? Cleverson. Não. Diego. Diego é que saiu, né? Está presente isso. Eduarda. Não. Eduardo. Não? Eliane. Eliane está presente, né? Eliane está presente, gente? Não, não tá. Fernanda está presente. Estou sem áudio, tá? Fernanda. Então, a Eliane não está presente. Tá. Fabrício. Presente. Felipe Amaral. Felipe Amaral presente. Felipe Rezende. Não? Fernanda colocou aqui. Fernando. Presente. Gabriel. Não. Guilherme. Não. Guilherme Henrique. Não. Helder. Não. Igor. Não. Dianara. Não. Isabel. Presente. Isabela. Não. Jéssica. Jéssica está presente, né? Ou não? Estou confundindo, que eu já dei aula hoje de tarde, então não tá não. Jéssica falta. Joana. Não. João Vitor. Não. José Carlos. Mandou presente O aí no João chat, professor. João Vitor está presente. Tirei a falta dele. José Carlos. Não. Josiane. Não. Joyce. Não. Júlia. Júlia tá. Presente. Larissa Marília. Não. Larissa Romano. Não. Larice. Não. Leandro. Não. Leone. Não. Maeve. Maeve tá. Presente. Ela condenou a 3 anos e 6 meses. Nadine. Não. Natália.
Não. Pablo Henrique. Não. Pedro Henrique. Não. Rafael. Não. Rayan. Não. Rayane. Não. Roberta. Presente. Samuel. Presente. Silvana. Não. Silvia. Não. Stephanie. Silvia tá. Né? Ou é a Silvana que tá? Peraí. Silvana. É Silvana que tá, né? A Silvia não está. Isso. Silvia tá. Stephanie não está, né? Tatiane Cândido. Presente. Você tem um nome forte pra caramba no direito, você sabe, né? O nosso, Eu? o nosso presidente é o Ah. Raimundinho Cândido. Ah, sabia não. É, verdade. Uhum. Depois você precisa, sério mesmo. É uma família de juristas excelentes. O Ah. pai do Raimundinho foi presidente Entendi. da ordem, o Raimundinho já foi várias vezes e possivelmente o filho dele também vai. Tatiane. Entendi. Paula. Não. Tainá Dutra. Não. Thaís Emanuele. Não. Vitor Hugo. Presente. Vitor Dornelas. Não. Viviane Presente. e o Wesley. Não. Beleza. Gravado. Gente, que a força seja com vocês. Quinta-feira não nos vemos, né? Temos aula só daqui a uma semana, próxima semana não, na outra temos, salvo engano, né? Então, que a força esteja com vocês, boa prova. Ótimo final de semana, estudem bastante, tá? Vou só colocar aqui a nossa matéria, fixação das penas privativas de liberdade. Privativas de... Muito bem. Então, tchau para vocês. Aproveita o recreio aí. Fui.